Já são mais de 5 mil anjos por aqui. Você vai saber como funcionam esses investimentos na nossa coluna de emprego. Nossos convidados são André Simões, sócio-fundador de uma rede social acadêmica chamada Passei Direto, e Frederico Lacerda, sócio-fundador da 21212, empresa que apoia negócios com reais possibilidades de crescimento. E você vai ver ainda, o mercado aposta em mais inflação este ano. As projeções para o Índice Oficial de Inflação, IPCA, que mede os preços ao consumidor, terceira semana seguida, e agora estão em 5,42%. Queda das tarifas bancárias, mais uma pressão liderada pelos bancos públicos. Denise Barbosa. Banco do Brasil corta tarifas em 34%. Ações têm a maior queda do Ibovespa. Você vai ver ainda que hoje foi mais um dia de protestos na Grécia, na véspera da visita da chanceler alemã Angela Merkel. E mais, o Banco Mundial prevê crescimento menor da China. Mas o Brasil está bem na foto. A OCDE diz que o país dá sinais de aceleração. Boa noite. Uma empresa começa sempre com uma boa ideia e com algum dinheiro. E na hora de levantar capital tem muito... Ou melhor, para os investidores anjo. Eles têm dinheiro e querem investir em pequenas empresas de tecnologia que estão começando. Só no ano passado foram criados 2.000 empreendimentos desse tipo aqui no Brasil. E para dar conta de tanta ideia, já são mais de 5 mil anjos por aqui, que movimentaram 450 milhões de reais em 2011. A maioria dos projetos que recebem esse tipo de investimento pode não ir para frente. Mas esse é um risco que os anjos gostam de correr. Se alguma aposta der resultado, o retorno pode ser até 50 vezes maior que o investimento inicial. Esse tipo de investidor atua também como mentor do projeto, identificando problemas e propondo soluções. Para encontrar um anjo investidor, antes de mais nada, você precisa encontrar um bom conselheiro. Depois, é preciso entender o mercado e conhecer os clientes. E, principalmente, um modelo de negócio. Bom, nós vamos então passar a bola para os nossos convidados. André Simões, sócio fundador do Passei Direto, e Frederico Lacerda, sócio da 21212. Eu vou começar com você, Frederico. Vale a pena investir numa empresa que está começando? Eu acho que vale muito a pena, principalmente porque o início de uma empresa, ela te dá possibilidades reais de crescer muito rápido, de investir um pouco menos de dinheiro em um negócio que tem reais chances de crescer. Como você equaliza o risco disso? Você equaliza o risco, acho que o primeiro ponto é investindo em algo que você conhece. Então, muito do perfil do investidor tem que bater com o perfil da empresa. Então, você diminui um pouco o risco se você coloca a sua experiência, seu conhecimento, a sua rede de contatos também nesse investimento, nesse pacote. Grilo, eu estava tentando entender essa coisa de anjos, né? Está no programa certo. Ele estava me explicando que é uma mistura de incubadoras de empresas, né? Aquelas empresas que estão nascendo, com fundo de investimento. Mas aí o anjo eu não sei como é que entra, porque anjo normalmente é uma coisa que vem de proteção, né? O fundo de investimento, ele quando entra na empresa, ele vem ali para... Bom, é o anjo para a empresa que o investimento cai do céu, no seu caso, André. Eu sei, como é que começou ele a sua tenta empresa? ter um retorno muito rápido. Exatamente. Primeiramente, boa noite, Eduardo, obrigado pelo convite. Então, o meu caso, assim, foi muito interessante porque eu trabalhava na PSafe, que é uma empresa de segurança na nuvem. Ela é a primeira subsidiária do Grupo Xangô, que é uma holding de investimentos em tecnologia de internet. E assim, eu trabalhava lá e quando eu ia sair para montar o meu negócio, o Marco, que é o CEO do Grupo Xangô, me ofereceu a oportunidade de criar o meu negócio dentro do escritório lá da infraestrutura. Então, eles me deram um aporte muito, muito interessante, infraestrutura, mão de obra, então, assim, está sendo uma experiência muito boa. Pois é, agora aí a gente está falando... Não é o anjo, você é o ajudado pelo anjo. Exatamente. Mas aí, voltando ao que a gente estava falando de risco, e a sua pergunta também, Vidor, qual é a participação do anjo na empresa? Não é só o aporte? Não é só o aporte. Então, como eu falei, o anjo, o principal valor do anjo, né, nesse início de operação, ele geralmente trabalha com empresas em fase pré-operacional. Então, ali a empresa está buscando validar o modelo de negócio dela no mercado, ela tem um
protótipo. Então o que ela precisa ali é de uma expansão da rede de contatos dela, ela precisa de aporte de conhecimento e experiências. Então o investidor anjo ele diminui a chance de fracasso, né? Ele aumenta a chance de sucesso porque ele já teve experiência naquele mercado e ele consegue te ajudar a chegar mais longe. Agora, a gente conhece essa experiência, né, Eduardo, de universidades. As universidades hoje, mesmo privadas, elas geralmente têm ali uma incubadora de empresas, né? Quase sempre ligadas ao início de tecnologia, que ela não tem como alçar voo ainda. Aí a visão privada é um pouco diferente, não é isso? Sim. Acho que o Frederico falou mesmo, assim, como é que posso conduzir meu negócio? Pois é, mas esse relacionamento entre o anjo e o ajudado, digamos assim, o anjo, obviamente, tem direito a uma certa ingerência ali, afinal ele está fazendo o aporte do dinheiro. Como é que é esse relacionamento? Porque nem sempre, claro, os dois lados vão concordar. Sim, assim como na 21212, assim, lá no Grupo Xangô a gente também tem um aporte ali, uma ajuda. Então tem sempre pessoas experientes que já passaram por um caminho de sucesso, dando uma ajuda pra gente, falando qual o caminho a seguir. Porque são muitas situações difíceis que você tem que tomar e de vez em quando você precisa de uma ajuda de alguém que já passou por isso. Isso é um ponto importante. O anjo, ele não entra na empresa para tomar controle da empresa, ele entra na empresa para ser um conselheiro. Então, muitas vezes, o grupo de anjos que investem numa startup, eles se tornam o conselho, o primeiro conselho dessa empresa, o primeiro real aporte de conhecimento e experiência. Então, no fundo, o que eles estão buscando é fazer essa empresa ir mais longe e muitas vezes, sim, eles têm a intenção de sair rápido num segundo aporte de um fundo de investimento, só que esse é o business do anjo, né? É entrar com aportes menores em mais. No caso de uma divergência, quem resolve? É uma discussão que acontece entre sócios, né? O investidor anjo ele se torna um sócio. Então, existem muitos mecanismos de contrato social. Então, você tem documentos que você assina que definem algumas regras de como esse relacionamento entre sócios vai acontecer. Há quanto tempo existe isso? Olha, se a gente pega o mercado americano como exemplo, a gente tem a Microsoft como exemplo, todas as grandes empresas americanas hoje de tecnologia, Apple, Microsoft, Facebook, foram criadas com aporte de anjo, né? E eu tenho até, o anjo, esse termo foi criado em 1920, quando os primeiros shows de Broadway começaram a ser criados e os primeiros financiadores apareceram. Então, não é necessariamente do mercado de tecnologia e tem bastante tempo que isso começou. No Brasil é super recente. Recente quanto? Recente, eu diria uma década no máximo, com uma experiência que não foi tão boa inicial, porque com a bolha de internet que a gente teve no Brasil inicialmente foi uma experiência traumática, mas agora ela está começando a voltar a acontecer. Bom, e depois de tudo resolvido, então, como é, por exemplo, o modelo de receita de vocês? Então, no meu caso, nós somos uma rede social acadêmica que visa resolver problemas de alunos. Então, assim, você pensa, como é que eu vou ganhar dinheiro em cima disso? A gente está partindo para o caminho da busca de emprego. Então, a gente tem um banco de dados de todos os estudantes do Brasil. Agora, imagina o quanto isso tem um valor enorme para poder a gente pegar isso e oferecer para as empresas fazerem busca. Exatamente. Né? Então, uma pessoa todo mundo quer engenharia de computação da PUC-Rio, que é uma faculdade super prestigiada. Então a gente tem esse poder de oferecer essa informação, obviamente com o consentimento do usuário, que é o aluno no caso. A gente já volta a conversar. É quase uma agência de emprego. Acaba sendo quase isso. A gente já conversa mais um pouquinho. O importante incentivo aos investidores é a queda dos juros. Desde agosto do ano passado, os juros básicos da economia, que serve de referência para os bancos, vem caindo e hoje estão em 7,5%. Esta semana é semana de decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Mas a maior parte do mercado está apostando que os juros não vão cair mais este ano. De acordo com a pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, as instituições financeiras acham que a Selic deve ficar nos atuais 7,5% até dezembro. Mas no ano que vem, o mercado acha que será preciso subir um pouco os juros, para 8%. Tudo porque a inflação está no meio do caminho. As projeções para o Índice Oficial de Inflação, o IPCA, que mede os preços ao consumidor, subiram pela 13ª semana seguida e agora estão em 5,42%.
3%, ainda mais distante do centro da meta de 4,5%. No ano que vem, os analistas acham que a inflação vai continuar acima do centro da meta, mas as projeções cederam um pouco para 5,44%. A previsão de crescimento para este ano segue estacionada em 1,57%, mas os sinais de recuperação da economia devem garantir um resultado melhor no ano que vem. As apostas para 2013 estão em 4%. Para dar um gás no crescimento, os bancos públicos liderando a pressão para derrubar o custo financeiro no país. Hoje teve mais um round dessa batalha. A gente vai lá para o nosso estúdio na Bolsa com a Denise Barbosa. Denise, aliás, voltando de férias, bem-vinda de volta, Denise. Bom, Denise, foi anunciada aí uma redução nas tarifas. Quais os serviços, afinal, que ficaram mais baratos? Olha, Grilo, o Banco do Brasil cortou em até 34% o preço dos seus pacotes de serviços e das tarifas bancárias. O pacote mais caro agora custa R$ 38,00, enquanto o mais barato sai por R$ 3,80. As novas tarifas começam a valer na próxima segunda-feira. A Caixa Econômica Federal disse que também vai cortar, mas ainda não anunciou detalhes. E as ações do Banco do Brasil lideraram a queda. Entre as que fazem parte do Ibovespa, caíram cerca de 3% hoje. Os investidores acreditam, então, que o banco, com o corte de tarifas, vai faturar menos e, por isso, castigaram aqui as ações do banco. Transmissão Paulista, TIM e MRV, aqui também nessa lista das maiores quedas entre as ações que fazem parte do principal índice da Bolsa Brasileira. Ibovespa foi na contramão do mercado internacional, conseguiu subir hoje com esse respiro. Hoje foi feriado nos Estados Unidos, apesar das bolsas funcionarem. Hoje foi um dia mais tranquilo, sem grandes indicadores que dessem tensão ao mercado. Ibovespa subiu 1,27%, voltando a ficar acima dos 59.300 pontos. Giro financeiro passando de 5 bilhões e 600 milhões de reais. E a United Health, que é a maior operadora de planos de saúde dos Estados Unidos, comprou a brasileira Amil por 11 bilhões de reais. Os americanos apostam forte no mercado consumidor brasileiro de saúde suplementar. Para a United Health, o potencial brasileiro é similar ao americano há 20 anos. Hoje, os planos só atendem 25% da população brasileira. A compra mexeu com força nas ações da Amil, que subiram mais de 15% hoje, mas elas não fazem parte do Ibovespa. No mercado de câmbio, o dólar teve leve queda de 0,04%, também com uma liquidez mais baixa por causa do feriado do dia de Cristóvão Colombo, nos Estados Unidos, fechando a R$ 2,029. Grilo. Olha, Denise, a gente já volta a conversar justamente em relação ao câmbio. Não é oficial, mas as ações do Banco Central vêm sinalizando que o governo quer manter o dólar ali entre R$ 2,00 e 2,05. Um patamar que não prejudicaria nem a inflação, nem as exportações. A gente sabe que dólar baixo demais, acaba barateando as importações e facilita entradas importadas aqui no Brasil. Só que ao mesmo tempo o produto brasileiro fica mais caro para vender para fora. Na primeira semana de outubro, a média diária de importações teve uma queda forte, 8,1% em relação a outubro do ano passado. As exportações também foram menores, mas a queda foi mais branda, 3,2%. A Associação de Comércio Exterior do Brasil disse ao Conta Corrente que as importações de petróleo e derivados, por causa de uma mudança na lei, estão sendo registradas com atraso, o que está ajudando no saldo da balança. Entre os dias 1º e 7 de outubro, as vendas superaram as compras e garantiram um resultado positivo, robusto, de 812 milhões de dólares. Mas no ano, o saldo é 30% menor em relação ao mesmo período do ano passado, por conta da crise mundial que derrubou as exportações. O que o Brasil está vendendo bem é soja. Os preços subiram muito no mercado internacional por causa de problemas climáticos, principalmente nos Estados Unidos. O problema é que o consumidor brasileiro também está pagando mais pelos derivados de soja e de outros grãos, como milho e trigo. A gente vai voltar lá para São Paulo com a Denise. Denise, a inflação para o consumidor está subindo. Grilo, o IGPDI, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, recuou de 1,29% em agosto para 0,88% em setembro. A boa notícia é que os preços no atacado, que a gente vê aqui no IPA, subiram menos em setembro. Produtos como a carne bovina e milho tiveram reajustes menores. Já a inflação ao consumidor, medida pelo IPC, essa sim subiu, enquanto os aumentos de preços na construção civil se desaceleraram um pouquinho, como a gente pode ver aqui no quadro. Já o índice de preços ao consumidor semanal, que é também apurado pela FGV, registrou alta
registrou mais uma alta na primeira pesquisa de outubro. O reajuste médio foi de 0,64%. E o que a gente percebe é a contaminação dos preços do atacado para o varejo. Entre os alimentos, os preços do arroz e do feijão subiram 5,38%. A ração dos animais também ficou mais cara. E no mercado de juro futuro, o contrato mais negociado com vencimento em janeiro de 2013 teve leve queda, fechou projetando uma taxa anual de 7,11%. Esse mercado é o que tenta adivinhar, tenta prever os caminhos, os rumos da taxa básica. E ao contrário do que a gente viu na pesquisa Focus, que preveu uma estabilidade dos juros na reunião dessa semana, esse mercado aposta numa queda pequena, de 0,25% na taxa Selic. A reunião do Copom começa amanhã, termina na quarta-feira, então quarta-feira, depois do fechamento do mercado, a gente vai ver o que acontece, Grilo. A gente já conversa mais um pouquinho, Denise. Pois é, Vidor, justamente essa pergunta que eu vou passar para você. Uma inflação mais alta segura um pouco essa queda dos juros, ou a preocupação ali com o desenvolvimento e tal acaba falando mais alto e a tendência continua? Olha, eles já estão discutindo isso nesse momento, Grilo, porque, na verdade, eu acho que o fator que está levando o Banco Central a derrubar a taxa de juros tem menos a ver com essa inflação aí. Essa inflação, nesse caso, não vai ser a elevação da taxa de juros que vai fazer com que o preço do óleo de soja vai cair no mercado brasileiro, porque o preço é internacional, esse preço internacional está puxando o preço do óleo de soja e dos alimentos em geral. Então não vai ser. O que está determinando o Banco Central a derrubar os juros é esse cenário internacional, em que todo mundo reduziu a taxa de juros. Então se a gente ficar com a taxa de juros muito alta, a gente fica um ponto fora da curva, né? A gente fica ali isolado e cria uma situação de desequilíbrio financeiro aqui. Agora, por outro lado, o Banco Central também sabe que as expectativas no mercado financeiro também influenciam muito o comportamento futuro da inflação. Então ele deve estar dosando lá, dizendo, poxa, a gente aqui baixa o juro para se ajustar ao mercado internacional, ou a gente mantém para o mercado financeiro ficar mais tranquilo e não ficar falando mal da gente todo dia aqui, dizendo que a gente abandonou a meta de inflação. Então acho que é isso que eles estão botando na balança e... Conversa deve estar boa. E amanhã a gente vai ver qual é o lado que ganhou, né? Tá bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, os próximos capítulos da crise europeia e o que os investidores anjos estão achando desta crise. A gente volta já já. E hoje foi um dia de queda nas bolsas europeias. A gente vê que os principais índices em Londres, Frankfurt e Paris fecharam em baixa, também embalados por esse corte na previsão por parte do Banco Mundial, previsão de crescimento da Ásia. Pessimismo respingou nas bolsas europeias. Nos Estados Unidos, como eu disse, hoje foi o feriado do dia de Cristóvão Colombo, mas as bolsas funcionaram. No entanto, as bolsas tiveram um volume mais baixo e não teve divulgação de nenhum indicador importante. Ações de tecnologia caíram e puxaram para baixo os índices Dow Jones, Nasdaq e SP 500, Grilo. A gente já volta a conversar e eu volto a falar aqui no estúdio sobre esse novo conceito dos investidores anjo que está crescendo aqui no Brasil. André, eu queria saber o seguinte, que dificuldades você encontrou para conseguir firmar o seu negócio e conseguir um investidor anjo? Por exemplo, crise internacional. Foi uma preocupação? Dificultou o seu trabalho? Foi uma preocupação, mas por outro lado, como os índices estavam falando, assim, a economia que está muito movimentada, os olhos de lá de fora estão para cá, está rolando Copa, vai rolar Olimpíadas. Então a gente tem grandes investidores, fundos de investimentos nos Estados Unidos que estão aportando grupos aqui dentro do Brasil. Então o Grupo Xangô é um exemplo que temos a Redpoint, temos a Index Ventures, BV Capital, que são fundos que botaram dinheiro no Skype, botaram dinheiro no Netflix, que são empresas grandes e estão agora querendo apostar no Brasil. Agora, eu passo então, só um minutinho, só para aproveitar o gancho aqui, eu passo justamente para o Frederico. Como você decide, você falou que investe no que se conhece. Qual é o critério para decidir onde vai ser o investimento? Por exemplo, uma empresa com uma ideia inovadora como é a do André, como se resolve onde vai investir? É só para pegar o carona aqui, o Frederico está me contando que os investidores, pessoas físicas, são importantes nesse mercado e que, na verdade, ele faz a aliança, né? O contato entre o investidor e o potencial
A gente até tem no nosso DNA o mercado americano, né? 21212 tem toda uma questão conceitual, né? Código de área do Rio de Janeiro e Código de área de Nova York. Então, 21 Rio de Janeiro, 212 Nova York, explicado o nome da empresa. Então, assim, muito do que a gente faz é identificar esse interesse de investidores internacionais que querem aproveitar o mercado brasileiro, que hoje é um mercado em ascensão e não está passando por toda essa crise internacional. Então, a gente identifica empresas com o mesmo potencial que a do André, e a gente tenta conectar esses investidores. E aí tem a importância do investidor como pessoa física, o investidor anjo, dele ter experiência naquele mercado, justamente porque ele vai fazer a conexão e vai conseguir investir muito além do dinheiro, né? Ele vai investir o que a gente chama de smart money, que é um dinheiro que tem mais valor do que simplesmente capital, no momento em que a empresa não necessariamente sabe como gastar esse dinheiro. Mas eu acho que até em questão de crise internacional, isso é uma oportunidade para os brasileiros e é um risco também, porque você vê os talentos internacionais vindo para o Brasil. Então a competição aqui dentro aumenta também. Vidor, é isso então? A crise incentiva investimento? Bom, no caso aqui, né, no mercado que é o deles, que é a tecnologia da informação, a gente tem uma estrada gigantesca, né? Quer dizer, o Brasil ainda está numa fase de automação, mecanização, implementação de sistemas de computador em tudo. Somente na área pública, por exemplo. A gente está vendo aí, agora que a área pública está entrando nisso, e tem, como ele falou, esses eventos internacionais importantíssimos. A gente agora compra entrada de cinema pela internet. Quer dizer, então tudo na vida agora tem a ver com essa turma aqui, viu, Grilo? Então tá bom. Olha, vou encerrar essa edição do Conta Corrente, mas antes de encerrar, André Simões, um tema, uma palavra. Oi? Um tema, uma palavra. Um tema, uma palavra? É a pegadinha final do Conta Corrente. Pô, brincadeira. Bom, empreendedorismo. E resume isso numa palavra. Vamos lá, dedicação. Perfeito. Frederico Costa, um tema, uma palavra. Tema é uma palavra. Eu vou usar a mesma palavra porque ela é muito importante, empreendedorismo, só que a minha palavra vai ser execução.